Nós vamos falar sobre os impactos da utilização das tecnologias durante o período em que as aulas presenciais estavam suspensas. Vamos dar as boas-vindas para ela? Desde já, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Camila. Eu agradeço também o convite. É um prazer muito grande estar aqui e falar de educação, né? Não só educação infantil, mas também ensino fundamental, né? A minha experiência, além da educação infantil, é ensino fundamental dos anos iniciais e na pandemia dos anos finais. Nós vamos inclusive falar sobre esse assunto aí com certeza, né? Com a Covid-19, as escolas precisaram se reinventar em termos de metodologia, né? Com as aulas online. Com as aulas online. Quais são os maiores desafios, né? Para que, agora que as aulas presenciais foram retomadas, Nina? Então, antes de falar dos desafios atuais, né, para esse ano de 2022, quando voltamos 100% presencial, não podemos deixar de lembrar os grandes desafios enfrentados no ano de 2020 e 2021. Foi um impacto muito grande, nós sabemos que a educação ela foi um dos setores mais afetados pela pandemia. O espaço físico foi fechado e tivemos que nos reinventar. A palavra do momento no ano de 2020 foi reinvenção, né? Novas metodologias e as tecnologias que inovaram o ensino, né, onde os alunos passaram a ter aula online, com esse distanciamento, né, ver o nosso aluno através da telinha, sem ter esse contato físico. Não foi fácil para os professores, para as famílias, também para os alunos, nessa nova adaptação. A gente falou muito aí da saudade, né? Acho que todo mundo sentiu um pouco. Imagine os educadores, né? As pessoas que compõem a escola, desde os funcionários ali da limpeza, até a turma que faz acontecer também, né? Que planeja, que tem a parte didática, enfim. Ver a escola assim vazia durante tanto tempo deve ter sido um sentimento bem diferente. É verdade. E as crianças, principalmente, ali, aquela saudade dos coleguinhas, dos amigos, da rotina, que é algo tão importante para eles também, do ponto de vista social, né? Enfim, desenvolvimento. Isso mesmo. Aí surgiram os drive-thru, né? Onde era o momento que nós nos encontrávamos com as crianças e eram momentos de muita emoção, né? Todas as escolas utilizaram essa prática em alguns momentos durante o ano, onde estávamos lá, toda a equipe, né, da escola, recebendo os alunos, recebendo as famílias, vendo o carro que passava, né, dando aquele alô sem poder abraçar, sem poder estar próximo, mas já era uma forma de matar essa saudade. Ali eles ficam ali nos aplicativos, né? Minha mãe é professora também, deve estar já nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Aí os alunos falavam assim, tia, eu tô com uma saudade tão grande, será que eu já vou poder te abraçar? Acho que fica essa expectativa, né? Mas vamos tentar entender de um ponto de vista mais técnico aí, em relação a, por exemplo, uma resistência, né, no comportamento dos alunos. Você percebeu, justamente nessa readaptação aí das aulas presenciais, houve alguma resistência? Quais foram os desafios, na verdade, né? Então, em 2021 foi liberado, né, o retorno parcial, porque com o ensino híbrido, onde alguns alunos retornaram, mas outros permaneceram online. E a gente percebia assim, os que voltaram presencialmente, que os pais aceitaram, porque sabemos que cada família tinha um olhar diferenciado e respeitamos muito isso, no sentido de não sentir insegurança, né, as ondas que vieram do coronavírus, esperando a vacinação das crianças e adolescentes. Foram esses alguns motivos que levaram os pais a não aceitarem que as crianças voltassem, né? Mas as que voltaram, voltaram com muita vontade de estar no espaço. As que ficaram online, a gente percebia em alguns momentos uma falta de estímulo até, né? Por não poderem ir, pelos pais não consentirem. Mas isso tudo foi controlado, né, com a parceria, porque foi muito importante para a educação essa parceria com as famílias, né? A gente precisava estar sempre em contato e ajustando, né, e conseguindo formas para que esse aluno estivesse, né, que estivesse motivado para continuar a sua aprendizagem. Acho que um outro desafio também foi justamente encontrar um ponto de equilíbrio, né? Até porque a tecnologia ela é algo positivo, mas tem que ter o
meio termo certo ali também para não abusar, não interferir no processo de educação, né? Exatamente. A tecnologia antes, né, nós combatíamos tanto que os jogos, que as crianças ficavam muito tempo nos jogos e de repente ela passa a fazer parte, uma ferramenta para nós, para a aprendizagem. E foi muito bem utilizada, porém tinha que ter realmente esse limite, porque as crianças não estavam saindo para levar a sua vida normal, né? Não saíam para brincar, não saíam para outros espaços, e a família precisava ter esse controle, porque eles já levariam tempo na aula em frente, né, ao computador, ou em frente a um celular. Então, era preciso ter, sim, né, as orientações de equilíbrio, de acordo com a idade de cada criança, o tempo que ela deveria estar em frente a uma tela, né, com os jogos, para que eles não se tornassem tão frequentes, né, para que isso não tomasse conta do seu dia a dia. A aproximação aí cada vez maior entre a educação e a tecnologia serviu aí também como um alerta para os benefícios proporcionados pelas ferramentas digitais aí, né? O que foi possível aproveitar aí para o modelo de aula presencial agora, né? Ainda dá para utilizar esses recursos. Com né? certeza. Na verdade, o que é bom tem que ficar, né? Não é porque já voltamos ao presencial que não vamos utilizar aquilo que descobrimos que foi importante, que foi uma forma dinâmica para os alunos aprenderem. Então, hoje, as nossas salas que foram equipadas, né, elas continuam. O livro digital, ontem, interessante, eu entrei numa sala, a professora estava lá, fazendo uma correção com o livro digital, e não com o piloto, né? Grafando palavras ali no livro digital, os vídeos, os jogos, que muitos livros já trazem, né? Mas que a gente utiliza também alguns games, que os professores foram muito bem capacitados nesse período para a utilização desses jogos. Né? E as crianças, quando estavam online, elas já ficavam esperando todos os dias. Tia, qual é o jogo que tem hoje? Então, se isso foi bom, se foi um benefício, foi uma descoberta, a gente não vai poder deixar de utilizar. As dinâmicas sempre foram bastante utilizadas. Eu acredito que foi uma adaptação mesmo, né? Antes a gente fazia aqueles joguinhos ali, usava criatividade, era o papel, era o desenho, era aquela troca. E hoje isso também é possível utilizar online, né? Inclusive acompanhando até com a criançada. É um desafio e tanto, né? Manter elas presas ali, ter atenção. É um desafio danado, ver acompanhando assim as aulas é interessante. Então os recursos ali eles utilizavam até para interagir. Acho que interação é algo muito interessante também, né? Sim, para interagir, porque imagine você ficar 3 horas em frente, né, a uma telinha e o professor só falando e ele resolvendo as atividades. Então, era preciso dinamizar. Eu acho que a escola, ela deu assim, um salto muito grande nesse dinamismo, né, porque a gente percebeu que era preciso inovar sempre, buscar sempre metodologias ativas para trazer, né, nesse universo e atrair nosso aluno para que a gente conseguisse manter esse processo de ensino-aprendizagem e não parar, como não parou, né? Verdade. Você acredita que a adoção, então, dessas novas tecnologias, ferramentas virtuais, vai ser uma forte tendência para o futuro da educação? O futuro já é presente, Exato, né? Camila ia dizer isso, né? É um futuro que se antecipou. Na verdade, a tecnologia já era uma tendência para o futuro. Porém, nós precisamos, esse futuro antecipou muito. O que levaríamos assim 10 anos, digamos assim, para aprender, nós aprendemos, os professores passaram a dominar em um curto tempo, né? Então, eu digo que é o presente e é o futuro. E não tem como sair mais, né, da nossa prática pedagógica as tecnologias. Agora, falando de uma preocupação, que é a questão da evasão escolar, né? Nas escolas particulares a gente conseguiu ter esse controle maior, na pública talvez nem tanto, né? Até porque os processos de cada um foi diferente, né? Em relação a retorno, adaptação, o acesso à tecnologia, ao público em específico. Como que isso foi avaliado aí durante esse período de pandemia? Então, a evasão escolar é um problema, né, na educação brasileira, sim, mas ela é mais forte na escola pública, porém, no período da pandemia, esse número passou a ser alarmante, 2020 e 2021. Mas não só na rede pública, como também a rede particular foi afetada. E, principalmente, pelos alunos da educação infantil. Digamos, em média, que nós perdemos 50% dos alunos da educação infantil,
Porque se é difícil para uma criança, uma adolescente, estar em frente à câmera, né, por um tempo de aula, imagine uma criança de 2 anos, 3 anos. Eu digo isso que eu vivi uma experiência com minha netinha e era uma luta para a gente manter ela na aula, né? Ela ficava um momentinho ali, olha que as aulas eram bem atrativas, de repente ela já estava embaixo da cadeira, ela já estava correndo pela sala, né? Então, assim, logo esse impacto ele aconteceu logo no ano de 2020, porque em março, quando houve o fechamento das escolas, eu já imaginava que seria essa queda na educação infantil, mas ninguém pensou que seria por tanto tempo, né? E aí, assim, as matrículas já sendo canceladas. E ainda tem até o receio hoje mesmo, né? Com o retorno presencial, ainda tem gente que não está 100% ainda segura, tem, não tem? sim, ainda tem. E assim, essa aí veio também na questão de alguns alunos do ensino fundamental, né, que não se adaptaram ao ensino remoto, às aulas online. O pai por não poder estar acompanhando, pela questão também financeira, né, diminuição da renda familiar, uma outra questão, desemprego. Então, com isso, alguns pais tiraram mesmo, né? Os alunos saíram da escola, evadiram, saíram literalmente. E na rede pública também, né? Isso também tenho experiência na rede pública e vivenciei, né, esses 2 pontos aí, tanto rede pública quanto particular. Então, alguns alunos, Camila, não se adaptaram à aula online. E aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem, né, diagnosticado com dificuldade de aprendizagem, isso se tornou ainda mais difícil, né? Os casos de inclusão também, né, que não era nem indicado que eles ficassem em frente a uma tela para as aulas, né? Então, a evasão ela cresceu muito no ano de 2020 e 2021 e afetou, né, tanto a rede pública quanto a rede particular. Os desafios surgiram, ainda vão surgir, mas aos pouquinhos vai dando tudo certo, né? Obrigada, viu, pela sua presença, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada também, tenha um bom dia.